futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta segunda-feira, véspera de jogo do Vascão pela Sul-Americana, como sempre com muita informação para vocês. Já chega deixando aquele like maroto aí no começo do vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Se for sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. É um prazer produzir conteúdo para vocês aqui todos os dias. Nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal, para você ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão. Beleza? Dito isso, galera, vamos aqui algumas informações. Está passando para vocês aí na tela o nosso cria Leandrinho, depois de um tempinho já de retorno ao Vasco, novamente volta a ser relacionado. O jogador postou um stories no Instagram com um vídeo que alguns jogadores, através de suas assessorias, produzem e eles publicam, seja um vídeo ou uma foto ali do preparativo para a partida, tá bom? Então o Leandrinho meio que já se caguetou que ele tá na lista de relacionados. Agora, se ele vai ser o titular ou não, ainda não sabemos. Ou ele ou o Vitor Luiz devem começar na lateral. Uma possibilidade também, não descartem, é o Lucas Freitas cair para a lateral esquerda e a zaga ser formada ali por Hugo Moura e João Vitor, tá bom? Mas enfim, eu vou trazer para vocês mais detalhes da zaga agorinha na sequência. Seria uma possibilidade o Lucas Freitas jogar ali, o Vitor Luiz ou o Leandrinho, porém o companheiro Vene Casagrande conseguiu apurar que hoje o Lucas Freitas não treinou com a equipe. O jogador contraiu uma forte gripe e ficou de fora aí do treinamento. Inclusive o Hugo Moura foi testado na zaga ali ao lado do João Vitor, tá bom? Aproveitando que eu falei de zaga, o nosso cria da base, Luiz Gustavo, foi convocado para a seleção brasileira sub-20 para poder fazer um amistoso com a seleção paraguaia dos dias 8 e 11 de agosto. O Vasco até fez uma nota bem bacana no seu site informando ali a convocação do jogador e atentando para um detalhe, é o 11º atleta do Vasco que é convocado em 2025 para a seleção brasileira. Então, parabéns aí ao Luiz Gustavo pela convocação. Já sabemos que ele deve nos desfalcar aí nessas partidas, mais ou menos nesse período, tá bom? Então agora fica aqui o questionamento. Qual será a dupla de zaga do Vasco? Caso o Lucas Freitas fique de fora da partida, esteja aí bem arreado, pode ser também que o Luiz Gustavo jogue ao lado do João Vitor. Seria o mais básico, mas também tem a possibilidade da entrada do Hugo Moura na zaga. Agora, se o Hugo Moura for para a zaga, para startar e iniciar, quem seriam os volantes? O Tietê é garantido. Agora, quem ganha a vaga ali ao lado dele? O Matheus Carvalho, que tem entrado com frequência com o Fernando nos últimos dias e não tem agradado, pelo menos a torcida, o Diniz já tem elogiado o jogador. Fica aqui esse questionamento. Estou curioso para saber qual vai ser a escalação do Vasco para amanhã. E eu quero te ouvir. Deixa você a sua sugestão ou a escalação que você levaria a campo amanhã entre Vasco da Gama e Independente Del Valle. Beleza? Outra situação também que eu queria trazer para vocês. Olha, situação um pouco esquisita, tá? O amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers lá em Natal foi cancelado, segundo o Vasco e o próprio Montevideo Wanderers, porque a empresa que fechou para que o amistoso pudesse acontecer não teria honrado ali com alguns compromissos e, segundo a nota ali do Vasco e do Montevideo Wanderers, a ANAC não teria autorizado o voo sair lá de Montevideo e vir para Natal. Porém, o companheiro, o dantesco, né, o Danilo, do canal Expresso 1923, foi checar a situação e entrou em contato com a ANAC para conferir se de fato houve uma negativa da ANAC do voo, desse suposto voo aí para vir ao Brasil. E olha, a resposta que o Danilo obteve é a seguinte: a ANAC me respondeu informando que durante a semana dos dias 29 a 6 de julho não houve nos registros da ANAC qualquer solicitação de voo entre Montevideo e Natal nesse período que tenha sido negado, tampado a registro de voo desse trecho aprovado ou operado. O protocolo junto à operadora é o 50001071417/2025-81
para quem quiser utilizar em forma de reparação de danos sofridos em face da organizadora do evento, tá? Então, enfim, agora, após essa informação, acho que seria interessante o Vasco vir a público e mais uma vez tocar no assunto para esclarecer. O curioso dessa história é que nós não vimos os organizadores do evento desmentindo do Vasco e o Montevideo Wanderers. Se fosse uma desculpa esfarrapada do Vasco e do Montevideo Wanderers, os organizadores falaram: peraí, irmão, a gente não desonrou compromisso nenhum não, que história é essa? Agora, que tem caroço nesse angu e que alguém tá faltando com a verdade, isso aí é fato. Agora, quem foi prejudicado? Os torcedores lá de Natal, a galera de longe, inclusive, de estados próximos que comprou passagem, hotel, ou até eventualmente ali um ônibus, enfim, para poder ir para Natal ver o jogo, acabou não vendo, tá? Então tá feito aí o registro para vocês. Galera, caminhando para a reta final, queria aproveitar e trazer mais uns trechinhos da última entrevista coletiva do Diniz, porque a gente vai ter a oportunidade de ouvir ele falando sobre alguns temas, inclusive essa improvisação do Hugo Moura na zaga. Ele foi questionado se a utilização do Hugo Moura na zaga seria um pedido ali desesperado para a diretoria. Pelo amor de Deus, contrate um zagueiro, que eu tô ali improvisando, inclusive volante na zaga. Com vocês, o Diniz explicando essa improvisação do Hugo Moura e se seria um recado para a diretoria pedindo a contratação de um zagueiro. Confere aí. Não tem pedido desesperado. Talvez você tenha acompanhado minha carreira aqui no Fluminense. O André jogou várias vezes de zagueiro e a gente reverteu muitos placares com o André, que é um jogador muito menor que o Hugo Moura, jogando de zagueiro. Então não é assim, quando a gente precisa, não é desespero. Pelo contrário, eu acho que é uma inteligência para poder, igual o jogo de hoje, quando o Hugo foi para a zaga, a gente não piorou o time. O time não ficou mais exposto e a gente teve mais chance de vencer a partida. Então ninguém está desesperado por zagueiro aqui. É só uma opção, naquele momento, de colocar o time mais para frente. E o Hugo Moura pisou, não é porque ele deu um chute na área. Se você usar isso como um argumento, o Lucas era zagueiro e fez o gol. Não, mas o Hugo aqui já classificou o Vasco na Copa do Brasil pisando na área. Não tem nenhum problema. Se ele tiver de volante, tá tudo certo. Às vezes o zagueiro vai classificar o time pisando na área. O Lucas Freitas fez o gol hoje. Então não é um argumento que ele fez um gol que justifica que ele não pode vir para zagueiro. Ele pode jogar como zagueiro, ele se conhece, ele está conhecendo cada vez mais da posição, uma coisa treinada, e a intenção é sempre melhorar o time do Vasco. Então quando ele vai para a zaga, é porque eu acho que o time vai melhorar com ele naquela posição. Não necessariamente porque os zagueiros estejam cheios de defeitos, porque ele tem boa condição, ele tem altura, ele tem boa impulsão, ele tem boa saída, ele tem inversão de bola. Então, assim, depende de como o time está muito atrás, é uma opção o Hugo ir para a zaga, e de repente ele pode até começar um jogo de zagueiro, que eu não tenho nenhum problema com isso. Felipe Melo, por exemplo, jogador com 40 anos, saiu de volante, jogou de zagueiro, foi campeão da Libertadores. Então não tem nenhum problema do Hugo jogar de zagueiro. Bom, de fato o que o Diniz falou é um fato. Ele desde o Fluminense utilizava muito o André para fazer a função de zagueiro, principalmente quando o Fluminense estava empatando o jogo ou perdendo, precisando ali marcar gols, ele fazia isso, sendo que tem uma diferença técnica absurda entre o Hugo Moura e o André. O Hugo Moura é um bom jogador, gosto, acho até que ele tem mais perfil de zagueiro do que o André, é um cara mais grandalhão, de porte físico, porém, a ida do André pra zaga não era pra ser um combatedor, não, era pra ter um cara com mais qualidade, mais refino, pra sair jogando por trás e melhorar a circulação e a saída de bola. Acho que são propostas ali um pouquinho diferentes. O Hugo Moura tem boas inversões, ele é um cara que faz bem isso. Enfim, tô curioso aí pra ver essa sequência, mas aparentemente o Hugo Moura, desculpa aí o bocejo, deve estar sendo usado com frequência ali. Agora eu vou fechar com mais dois blocos a coletiva do Diniz. Primeiro, ele foi questionado sobre a situação do Felipe Coutinho, como é que tá, se ele tá próximo ao retorno e por que ele não utiliza o Garré na vaga do Coutinho quando o Coutinho não está disponível. Ele botou o Alex Teixeira, ele começou com o GB contra o Del Valle, ele oportunizou o David ali no último jogo, mas o Garré não ganha oportunidade na posição. Então vamos ouvir o Diniz falando o que ele acha dessa situação. E o Luiz Gustavo, que nós falamos alguns minutos atrás, ele foi questionado se pretende voltar a oportunizar o Luiz Gustavo e ele deu a seguinte resposta. Confere. O dia a gente
pô, espera que ele volte quanto antes. Ele fez uma partida brilhante lá contra o São Paulo e estava sendo talvez o nosso grande destaque nessa temporada que a gente teve, essa intertemporada que a gente teve. E bem na semana da gente reestrear, o Coutinho, o Adson, que era também um dos substitutos possíveis para o Coutinho, quebrou a perna num dia e o Coutinho sentiu a panturrilha no outro. Ele tinha muita vontade, desejo de jogar contra o Botafogo, a gente também queria que ele jogasse, mas a panturrilha, de fato, tinha ali um edema, uma lesão pequena que ele vai ter que tratar, mas eu acho que, na minha cabeça, não deve demorar tanto tempo ele retornar. Eu não sei te precisar quanto que ele volta. A gente espera que ele volte o mais rápido possível. O Garré, especialmente, eu acho que ele pode, eu acho que ele tem uma característica de jogar mais por dentro, tá? Mas ele veio, talvez, contratado para jogar de extremo. Ele pode jogar de extremo e pode jogar por dentro. Um jogador que tem uma característica que tem uma certa semelhança com o Nuno Moreira. E ele era uma das opções para entrar hoje no jogo. Podia ter colocado ele, em vez de colocar o Cocão, podia ter colocado o Lloyd direto, que era um jogador de velocidade mais parecido com a saída do David. Então ele tem treinado, às vezes eu coloco ele no time titular para treinar junto. É uma questão na hora da decisão, achei o melhor de colocar o Matheus. O Luiz está, e quando eu cheguei aqui eu mantive o Luiz como titular por 6 partidas. Eu acho que o Luiz é um jogador que tem um futuro brilhante e é um dos jogadores que eu mais oriento nos treinamentos e acho que ele é um jogador que vai dar muita alegria para o torcedor do Vasco. Não vou te falar quando, mas ele está sempre no meu radar, o Luiz. A gente está preparando ele. Bom, se pretende utilizar, Diniz, e o Freitas não estiver disponível, a oportunidade seria agora. O zagueiro canhoto, gripado, você tem um outro canhoto pronto. Mas volto naquilo que eu falei para vocês ontem. O Diniz não gosta do elenco do Vasco. Ele até gosta da base do time titular, mas ele pouquíssimas vezes utiliza os jogadores dele do banco. Para finalizar, outro questionamento também importante, ele foi arguído de como foi o trabalho dele com os garotos da base nesse período aí da Copa do Mundo de Clubes. Ele vai aproveitar para falar sobre o GB e o Estrela. Ele prometeu oportunizar mais a base, tem usado pouco, é bem verdade. E aí, para finalizar, situação de negociações. E aí o que eu falei para vocês, ele vai falar aí que não solicitou o retorno do Paulinho, ou seja, foi algo da diretoria do Vasco, comentei isso inclusive no vídeo anterior, e ele confirma que o Barros está de volta e vai dar ali algumas impressões sobre o nosso volante cria da base. Confere aí. Em relação ao olhar para a categoria de base, sempre tive. Você veja bem assim, acho que ninguém esperava que o GB fosse jogar, e o GB jogou lá e jogou bem. Mesmo, imagina que ele é um 9, mas acho que ele é um 9, 9,5, pode fazer função de 10. É um jogador que ele não estava mais aqui. Eu, acompanhando os jogos da base, identifiquei que ele podia vir para cá e a gente preparou ele durante 40 dias. Ele ganhou muita condição e estava aí para disputar a posição da titularidade. E aí ele acabou se lesionando. O Estrela, a gente deu uma antecipada meio que na volta dele e começou a ser relacionado. O Breninho estava aqui no banco hoje, o Luiz Gustavo estava no banco. Então assim, eu estou sempre olhando para a base do Vasco e vou sempre olhar. Aqueles que eu entender que tem condição de já entrar nos jogos ou buscar titularidade, a posição vai ser sempre, a chance vai ser sempre dada da minha parte. Então, do Barros é um jogador que eu conheço, porque na minha primeira passagem aqui ele era da base, era um jogador aí da geração do Andrei, do Marlon Gomes, e que naquela ocasião é um jogador que eu via já a possibilidade dele subir para o profissional. Naquela ocasião é um jogador que eu gosto. Ele vai regressar para cá. Eu não conversei nada do Paulinho voltar, não foi uma decisão que eu ainda não sei qual que é o motivo da volta, tá? E também não tem nada, enquanto os jogadores estão aqui, eles são do Vasco. Bom, para mim a situação do Paulinho é a mais esquisita, né? Ainda que o Vasco negocie o Puma, rescinda com o Puma, tu vai trazer um jogador que o treinador já liberou porque não tinha muita intenção de utilizar. Enfim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, beleza? É isso, galera. Esse eu fecho com vocês a nossa segunda e última edição desta segunda-feira. Amanhã eu volto com mais informações. Beijo no seu coração, saudações vascaínas. Tamo junto.